Amém, igreja? Eu pergunto, faz uma pergunta, dá graça e paz por irmão que está ao seu lado e faz uma pergunta para ela. O que você está fazendo aqui? O que ela disse? Está aqui para ouvir a palavra? Amém. Está aqui porque alguém o convidou? Amém. Está aqui porque passou, sentiu vontade de entrar e entrou? Amém. Mas como disse o bispo Marcos no sábado, as coisas acontecem se Deus quiser. Deus quis que você estivesse aqui nessa manhã. Amém? Se você está aqui, foi Deus que te trouxe. E Ele quer transformar a sua vida a partir de hoje. Se a sua vida estava um caos, se a tua vida estava sem um sentido de vida, hoje terá sentido. Porque o nosso Deus, Ele dará sentido à sua vida. Amém? Nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos a Ti que direcione essa palavra que será dita. Meu Deus, queremos que essa palavra, ela vá de encontro ao coração de cada um, meu Deus, porque não é a nossa palavra, é a Tua palavra, Senhor. Então que venha adentrar sobre cada coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 24. Encontraram? O versículo que nós iremos ler é do 13 ao 35. Mas antes desse acontecimento, Jesus tinha sido crucificado e estava num túmulo daquela época. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, mulheres, Joana, Maria e a própria mãe de Jesus foram até o túmulo com óleos aromáticos, perfumes. Eles estavam, algo que me chama já a atenção é que eles estavam levando o perfume para aquele que já era o próprio perfume. E aí, chegando lá, o túmulo estava o quê? Aberto, a pedra tinha sido removida e estava vazio. Encontraram dois anjos. E ele disse assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Amém? Ele não estava mais ali. Ele já havia o quê? Ressuscitado. Aí diz aqui no capítulo 24, no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, os 11 discípulos estavam em Jerusalém, e esses dois, que também, assim, tinham os principais discípulos, que aqueles que eram mais próximos, e tinham os outros que também faziam parte dos discípulos de Jesus. Os 11 estavam em Jerusalém, diante daquela situação que aconteceu, onde Jesus foi crucificado, aonde aconteceu um caos. Foi um ocorrido a qual toda a cidade ficou sabendo. E os 11 estavam reunidos em um lugar, e esses dois estavam indo
para outro lugar. Para um Emaús, quer dizer fonte quente, riacho quente. Ou seja, a fonte, Jesus ressuscitou aonde? Em Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús, uma cidade que ficava a 10 quilômetros de distância. Eles estavam indo para um lugar que diz que o Emaús quer dizer fonte quente, ou seja, a fonte da água viva estava lá em Jerusalém e eles estavam indo por uma outra fonte que eles acham, por outro caminho. Às vezes, nós queremos tomar um caminho a qual nós achamos que é o caminho certo. Mas a Bíblia diz que em João 14:6, que o único caminho é quem? É Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam tomando uma direção que eles achavam que estavam fazendo correto. Eles estavam indo por uma direção, mas se afastando do verdadeiro caminho, que era Jesus. Quando nós tomamos a decisão de trilhar os nossos próprios caminhos, nós temos que entender que estamos fugindo do verdadeiro caminho, que é Jesus. A partir do momento que eu deixo de trilhar o caminho, que é Jesus, e eu passo a andar nos meus caminhos, eu vou entender que o meu caminho não são caminhos perfeitos. O caminho de Cristo é perfeito, mas os meus caminhos, as minhas decisões não são perfeitas. Às vezes as pessoas culpam Deus, culpam todo mundo, mas principal Deus, porque a vida delas está assim, está assado. Poxa, minha vida está um caos. Mas qual o caminho que ela está tomando? Qual o caminho que ela está trilhando? Está trilhando qual caminho? Porque se você estiver trilhando o caminho de Cristo, se você estiver trilhando o caminho de Cristo, a probabilidade, vai acontecer lutas? Vai acontecer lutas? Com certeza. Mas você está no caminho de Cristo e Ele vai te sustentar. E se você estiver no seu próprio caminho, quem é que vai te sustentar? Se eu estiver nas minhas vontades. Então aqueles discípulos estavam indo para uma aldeia em Jerusalém e iam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, eles não apenas estavam conversando, eles ainda discutiam. Poxa vida, Jesus morreu. E agora? Jesus, que a gente acreditava que traria uma solução para nossas vidas, que traria Ele morreu, e agora? E estavam os dois não só falando sobre a morte, do que tinha acontecido, mas ainda discutiam entre si o ocorrido. E aí diz, discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Jesus, quando às vezes eu vou por pontos, às vezes nós trilhamos o nosso caminho, mas mesmo nós trilhando o nosso caminho, Jesus não desampara, porque eles estavam indo num caminho oposto, mas Jesus se aproximou deles, veio ao encontro deles naquele caminho. Porque, como foi dito, a nossa vida, desde quando você nasceu, no ventre da sua mãe, Deus já tem um propósito na sua vida. Amém, gente? Aí, diz assim, porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Quando nós trilhamos o nosso caminho, aí nós temos que entender que virão sobre as nossas vidas lutas, problemas,
Aqueles discípulos, eles estavam com o quê no coração? Com medo. Com medo de toda a situação a qual estavam enfrentando. E o medo estavam impedindo eles de enxergar, de reconhecer o próprio Deus. Quando você coloca o seu foco naquele problema, naquela luta que você está enfrentando, você fica impedido de reconhecer a solução, impedido de conhecer Cristo. Eles estavam falando do quê? Discutindo sobre o quê? Sobre a morte. E eles estavam impedidos, eles não enxergaram que Jesus estava chegando. Eles estavam falando da morte, mas quem estava ali do lado deles? A vida. A vida estava do lado deles, eles estavam impedidos. É assim que é a vida do ser humano. Quando ele foca em algo e não foca em Cristo, ele fica impedido de ver a vida, de ter a vida. Eles estavam impedidos. Jesus estava ali do lado, do ladinho, caminhando no mesmo caminho. Mas eles não entendiam que ali estava a vida. Aí Jesus perguntou, então lhes perguntou, o que estão discutindo pelo caminho? Eu faço uma outra pergunta para você. Jesus perguntou para eles o que eles estavam o quê? Discutindo. Quem era Jesus, gente? Quem era e quem é? Quem é Jesus? Deus. E Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Mesmo assim, Ele perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Às vezes, Deus quer que a gente coloque, exponha para Deus o que estamos enfrentando. O que estamos enfrentando, Deus sabe do que eu, você passamos. Mas Ele quer ouvir que nós estamos nos rendendo a Ele, para que Ele traga a iluminação para a nossa mente, para a nossa vida. Aí diz assim, e eles pararam o quê? Entristecidos. Então aqueles discípulos estavam entristecidos. Triste por quê? Jesus havia morrido. Quando você não entende quem é Jesus na sua vida, os problemas, as lutas, o dia a dia acaba trazendo a tristeza ao seu coração. Ele acaba trazendo, eles estavam entristecidos, mas poxa, eles tiveram 3 anos com Jesus. Olha o privilégio que eles tiveram de ter Jesus ao seu lado, de aprender as Escrituras. Eles viram milagres? Eles viram alguém ressuscitar? Eles viram o cego enxergar? Paralíticos andar? E eles aprendiam dia após dia da palavra de Deus. A palavra de Deus era dita. Nós hoje lemos, mas eles viam os acontecimentos. Mesmo assim, eles estavam o quê? Entristecidos. Então, o que nos leva a entender isso? Não basta apenas a gente entender a palavra, ler a palavra, se nós não tivermos a palavra dentro de nós. Se a gente apenas ler, a tristeza vai reinar. Os problemas, as lutas, as dificuldades, o dia a dia vai te vencer, vai nos vencer. Mas a partir do momento que eu entendo a palavra, e a palavra entra dentro de mim, que é Jesus, você pode passar o que você passar, mas nada vai tirar a tua paz, nada vai te entristecer. Você está enfrentando algo, amém, Jesus, coloca a tua mão. Há uma certeza no seu coração, que você não está o quê? Você não está sozinho, você não está sozinho.
Aí, continuando. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, faltou uma coisa aqui. Eles falaram que ele era profeta, que ele era poderoso em palavras, mas eles não falaram que ele era quem? O Messias, o Salvador. Ou seja, eles tinham Jesus como profeta, tinham Jesus com a palavra que vinha de Deus, mas viam os sinais, mas ele era o Messias. A gente tem que entender que Jesus é o Messias, o Salvador da vida, da humanidade. Amém, gente? Hoje nós temos muitas pessoas decepcionadas no meio das igrejas, no meio do mundo, que talvez até não quer frequentar uma igreja. Mas por quê? Porque estão em meio de evangélicos que não pregam o evangelho. Estão no meio de cristianismo que não pregam Cristo. Mas eu digo para vocês, aqueles discípulos, eles estavam lá andando com Jesus 3 anos, mas eles não tinham a visão do Messias, eles não tinham Cristo dentro deles. Quando você tem Cristo dentro de você, você entende o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito. E nada disso, igreja nenhuma, A, B ou C, que anda fora do propósito, vai te entristecer ou te decepcionar. E eu creio, eu acredito que você também crê, que você está num lugar onde tem propósito. Você está num lugar onde tem propósito de te levar um dia, eu creio, nós estaremos reunidos com o próprio Cristo. E você vai entender que você estava num caminho, mas você mudou, você se converteu para um verdadeiro caminho. E você vai ter vida. Amém, gente? Aí, continuando, diz assim: como os principais, olha só, como os principais sacerdotes, no versículo 20, os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o entendimento da palavra. Eles estavam falando para Jesus, eu fico imaginando Jesus assistindo, eles falando, falando dele, falando, olha, aquele que foi entregue pelos sacerdotes, pelos religiosos. Gente, Jesus estava ali cumprindo o quê? O propósito de Deus. Não foi sacerdote, não foi profeta, não foi nada que entregou ele à cruz do Calvário. Era o propósito de vida. Ele já tinha dito isso, ele já tinha ensinado isso, mas eles não estavam impedidos de reconhecer isso, de entender a palavra. Não adianta dizermos que somos cristãos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, se a gente não entender o propósito da cruz.
Não adianta, se você apenas ler e não colocar a palavra dele dentro de você, não adianta. Eles estavam ali, aí entendemos por que eles estavam entristecidos, porque eles não haviam entendido o propósito. Que Jesus tinha que passar por que passou, mas que ele ia fazer o que no terceiro dia? E foi dito ou não foi dito isso? Foi dito. Foi dito que ele iria ressuscitar. Aí Jesus só assistindo eles falarem. Aí diz assim: nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso que estamos no terceiro dia, desde essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam falando assim: olha, tudo bem que falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas hoje já é o terceiro dia e nada o quê? Aconteceu. Jesus, olha, meu Deus do céu, eu estou aqui com eles, eles não entenderam nada que eu ensinei, nada, estou aqui. Mas eles queriam ver. Eles queriam ver. Aí, continuando, vamos para entender o raciocínio. Aí diz assim, no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo se surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que ele tinha uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. E aí ele continua: de fato que alguns dos nossos foram até o túmulo, verificaram a exatidão que essas mulheres disseram, mas não o viram. Ué? Ou seja, eles tinham várias evidências que Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado. E ele estava esperando o que ia acontecer. Ele estava esperando Jesus ressuscitar. Mas as mulheres viram 2 anjos. Ué, elas viram 2 anjos. O Pedro foi lá, correu, olhou lá. Realmente Jesus não está aqui não. Voltou para contar para os 11. Mesmo assim não foi suficiente para eles entenderem que o propósito já tinha se cumprido, que a palavra tinha se cumprido, que Jesus tinha ressuscitado. E é isso que hoje é uma das coisas que as pessoas estão querendo ver, as coisas acontecerem, estão seguindo Jesus por aquilo que ele faz e não por quem ele é. Nós não temos que seguir Jesus por o que ele faz. Se ele fizer, amém. Se ele não fizer, amém. Porque o que ele fez, amém. Aleluias. Então, eles viram sinais, viram que as mulheres falaram que viram 2 anjos, Pedro foi lá, confirmou que não tinha ninguém no túmulo, mas não foi o suficiente. Aí Jesus, acho que já estava no seu limite, falou assim, aí diz assim, de fato algum, então ele lhe disse, versículo 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer, entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
peraí. Jesus já tinha ficado 3 anos aqui na terra, falado com eles, ensinado, mas mesmo assim, Emaús ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, cerca de 2 horas de caminhada. Nesse período, Jesus teve que falar tudo novamente, começando por Moisés, até chegar no sacrifício. Ou seja, Jesus teve paciência de ensinar, de falar. Às vezes, nós queremos trilhar um caminho, Deus, Ele vem no nosso caminho e Ele tem paciência conosco. Mas, nós temos que ter o coração aberto para entender o que Ele quer das nossas vidas, o que Ele quer realmente, porque Jesus, Ele já tinha falado isso quando Ele estava, antes da crucificação, já tinha ensinado tudo, e eles já tinham aprendido sobre isso, e Ele precisou novamente trazer, para ver se eles entendiam o que era o verdadeiro propósito. Aí, continuando, diz assim, mas eles consideram, aí diz assim, versículo 28, né? Quando se aproximaram da aldeia, aonde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já chegando o fim. Ou seja, já estava quase anoitecendo. E eles falam, não, já é tarde, é perigoso. Fique conosco em casa. Aqueles discípulos estavam preocupados porque era tarde, estava ficando de noite, escuro. As cidades, as estradas daquela época, por isso que se andavam em grupos, né? Porque era perigoso. Então, eles se preocuparam dele não ir adiante, porque ia ser perigoso. E convidaram ele para quê? Para ficar na casa deles. Se hoje você convidar Jesus para entrar na sua casa, que é o seu coração, Ele ficará na sua casa. Amém? Ele, não, fique conosco. E eles ficaram. Aí, diz assim, aconteceu e entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão. Ele convidou Jesus para ficar com eles. Quando você convida alguém para ir para sua casa, você serve ela ou ela te serve? Ela sabe onde ficam as coisas na sua casa? Vai lá na geladeira, pega lá as coisas. Jesus estava ali como se fosse o dono daquela casa. Ele estava como anfitrião daquela casa. Ele estava servindo aqueles discípulos. Quando você coloca a sua vida, quando você entrega a sua vida para Jesus, é Jesus que toma conta de tudo. Tudo. Amém? Às vezes, mas para isso nós temos que entender uma coisa. Qual é o... Não precisa se abrir não, mas está lá em 1 Coríntios 15, 19. Não precisa se abrir não, depois a gente volta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes do mundo.
se a nossa esperança em Cristo se limita aonde? Nós somos o quê? Então, a nossa esperança em Cristo não se limita aqui na terra. Ela não se limita aqui na terra. Se nós tivermos a nossa esperança, como a bispa diz, se preocupando com as coisas e não se preocupando com o que há de vir, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Aí, em todo lugar que nós vamos, nós temos que glorificar a Deus e entender que estamos ali, mas estamos talvez para um propósito. E aí, certo dia, eu fui em um lugar, e aí tem uma foto aí, e aí eu olhei para aquela árvore, está meio desfocado, mas é uma árvore que caiu. Uma árvore que caiu, não sei se foi uma tempestade que ela enfrentou. Talvez ela passou por uma tempestade e ela caiu. Mesmo assim, ela o quê? Ela brotou. De todas, é que a imagem não está muito boa, mas de todas as árvores que estão ali, essa árvore caída é a que está com as folhagens mais bonitas. E eu olhei para aquela árvore e Deus falou assim: quando você tem a sua raiz em Cristo, profunda, pode passar o que você passar. Tempestade que acontecer, vendavais que acontecerem, você pode até cair, mas você não vai se prostrar, porque você vai ressurgir. As folhagens, ela diante do caos, ela teve forças para quê? Para crescer, para brotar novamente e dar novas folhagens. Quando nós estamos com raízes profundas em Cristo, é assim. E aqueles discípulos estavam impedidos, diante daquela luta, diante daquela circunstância, impedidos de reconhecer isso, que eles precisavam ter a raiz em Cristo, profunda. E se essa raiz, eu estou falando no sentido espiritual, se essa raiz tivesse rasa, diante da tempestade, o que ia acontecer? Ia se romper. E se rompendo, ela iria morrer. Você entende o lado espiritual? Quando nós não temos a raiz profunda em Cristo, vem às vezes uma luta que às vezes você parece ser algo extraordinário do outro mundo, mas quando você não está com a raiz profunda, ela se rompe. E o inimigo, o diabo, consegue o propósito dele, que é destruir. Destruir a sua casa, destruir o seu casamento, destruir a sua saúde. Mas quando você tem a raiz profunda, isso não vai acontecer. Amém? Voltando para o texto, no partir do pão. Primeiro, eles estavam inseguros, não permitiram que Jesus passasse adiante, porque já era tarde, e convidaram para entrar na casa deles. E no partir do pão, aí diz assim, deixa eu voltar aqui para a minha Bíblia. Entrou, vamos lá no... Aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Estando os olhos dele, então os olhos deles e eles reconheceram, mas ele desapareceu. Os olhos deles foram abertos. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Quando o pão da vida, ele entra dentro de nós, aquilo que não era claro, passa a ficar claro.
você passa a ter entendimento da vida. E você consegue enfrentar o que for. Você sempre vai olhar para quem? Para Cristo. Você vai sempre olhar para Cristo. Os olhos deles, que estavam impedidos antes de ver, passaram a ver. Porque o pão entrou. Se Jesus entrar dentro de você, aquilo que talvez está embaçado, aquilo que está não nítido, vai passar a ficar nítido. Você vai entender o propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Amém. Aí, continuando o texto, aí diz assim, e desapareceu. Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falara pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Né? Quando o coração ardia, porque Jesus estava falando com eles, mas por eles estarem olhando para onde não era para olhar, era para olhar para a cruz, mas eles não estavam olhando, não entendiam que Jesus já havia ressuscitado, o coração ardia. De repente, todo culto, o seu coração arde com a palavra dele. Todo culto, Jesus tem falado ao seu coração. Ele usa quem ele quer para falar e arder o nosso coração. Jesus, mas tem um porém. Ele não quer que a gente... Jesus, ele repartiu o pão. Ele não quer que apenas venhamos ficar com esse pão para nós apenas. Ele quer que venhamos repartir esse pão com outras pessoas. Que venhamos pegar esse pão e levar aquelas pessoas que também não têm esse entendimento. Eles não tinham, antes de comer desse pão, eles não tinham desse entendimento. Os olhos estavam impedidos. Quantas são as pessoas que você conhece, que estão impedidas de conhecer esse Cristo? Mas se ele participar da mesa, se ele, igual na quarta-feira foi dito, comer desse pão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu conosco. Vai haver fartura, vai haver salvação, vai haver vida, porque Jesus é o pão. E se nós temos o pão dentro de nós, nós temos vida, abundância. Aí diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Ué, eles não estavam falando para Jesus que era tarde? Que não era para eles ir, porque estava tarde, preocupado? Quando Jesus entra na sua vida, o medo sai, tudo sai. E eles não olharam para a dificuldade, o medo já não tomava conta do coração deles. Eles tinham pão dentro deles. Eles não estavam mais impedidos de reconhecer, eles já tinham reconhecido quem era o grande Deus, quem era o Messias. Já não era profeta, já não era aquele que ensinava, mas era aquele que estava dentro deles. Quando Deus entra dentro de você, o medo sai, tudo sai. E eles voltaram para se encontrar com os 11, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido pelo caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, eu não sei o que te impedia, não impede mais, de reconhecer o Senhor como seu Salvador.
Ele nos trouxe aqui para abrir os meus olhos, os teus olhos, e para fazer morada dentro de nós. Amém? Amém. Que assim você saia daqui com essa visão, com esse direcionamento dos céus, e que nenhuma luta, que o Jesus que desceu da cruz, ele faça parte da sua vida, e você passe levar esse Jesus para outras pessoas. Convide uma pessoa. Se a sua vida tem sido transformada, eu não tenho dúvida disso. Nós não podemos engordar apenas desse pão. Nós engordar espiritualmente, nós temos que dividir esse pão. Levar esse pão maravilhoso. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo sem esse Jesus, sem esse entendimento. Amém. Graças a Deus. Pai, a Ti rendemos graças. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Os olhos foram abertos. Amém. O Senhor, meu Deus, nos deu o direcionamento nesta manhã. Queremos sair daqui, meu Deus, cheios desse pão. Amém. Que venhamos diante de qualquer circunstância entender que não estamos sozinhos, que o Senhor ressuscitou e vive dentro de nós, que o Senhor é o caminho, é a verdade e também a vida. Aleluia. Aleluias. Oh, aleluia. Glórias.